Salve, salve, meus irmãos! É uma satisfação estar com vocês mais uma vez, produzindo esse vídeo. E o nosso intuito aqui do Emetcast é trazer luz da Palavra de Deus para a vida de vocês. Se você não assistiu o vídeo passado, eu recomendo demais que você assista. Eu vou deixar ele no card aqui em cima, ele vai dar uma piscada para você aí na sua tela. Nós começamos o assunto sobre ansiedade. E no nosso primeiro vídeo, nós estávamos conversando quais são as coisas que podem causar ansiedade na vida do homem. A gente falou aqui das circunstâncias adversas, a gente falou aqui da falta de paz entre amigos, irmãos, né? Relacionamentos conturbados. Falamos aqui que muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas daqui da terra e não as dos céus. Conversamos sobre os problemas que podem gerar ansiedade. Se você não assistiu, recomendo demais que você assista. Antes de nós começarmos, hoje, eu gostaria de fazer o que é de praxe do YouTube. Eu tenho que fazer isso, eu sei que isso é chato, mas eu tenho que te pedir. Deixa sua curtida, compartilha com seus amigos, seus familiares, os seus irmãos. E se possível, se você sentir vontade, comenta aí embaixo o que você acha disso tudo. Comenta se você é uma pessoa ansiosa, se você não é, quem é Deus para você. A gente vai ficar muito feliz de ler o seu comentário, tá bom? Hoje eu queria ser muito sucinto com vocês aqui hoje. Gostaria de conversar sobre quais são os remédios, vamos dizer assim, que a palavra de Deus ela nos dá. A gente não tem só o remédio, pastor e Tiago, que a gente vai na farmácia lá, você compra um calmantezinho e tal. Ele pode até resolver por hora, mas ele vai resolver o problema, a dor na hora, mas não vai resolver sanar a causa. Acredito eu que a causa ela só é tratada 100% espiritualmente. Tiago já falou várias vezes aqui que não é possível, a nossa vida não tem sentido sem Cristo, sem Deus nas nossas vidas. E aí eu gostaria de voltar lá para o texto de Filipenses capítulo 4, que nós lemos no vídeo anterior, né? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, né? E eu vou ler aqui bem rapidamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu fiz aqui uma pequena hermenêutica, como é que fala no seminário, Tiago? Exegese. Exegese, eu gosto dessa palavra. Eu me sinto importante quando eu falo essa palavra. Eu fiz aqui uma pequena exegese sobre esse texto, pelo menos sobre o versículo 6. Ele citou aqui 3 atitudes que nós devemos ter, né? Mediante a Deus no trato da ansiedade: oração, súplica e ações de graças. Ali ele meio que dá um roteiro, né, de como você deve orar, vamos dizer assim. Só que aqui oração no original grego, ela tem uma ideia de adoração. Então a sua oração você vai adorar a Deus por quem Ele é. Ele vai falar de súplica. Você vai entregar a Deus, como nós lemos no final do podcast anterior, lá na Epístola de Pedro, né? Nós vamos entregar a Ele todas as nossas ansiedades e vamos pedir que Ele nos socorra. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai agora. Nós somos adotados por Ele. E nós vamos dar ações de graças, como Paulo vai dizer aqui. Por quê? Por quem Deus é. E aí eu gostaria de conversar e trazer vocês dois aqui na reflexão comigo, para que os irmãos que nos assistem eles possam crescer. Quanto tempo nós temos dedicado a entregar a Deus os nossos problemas do dia a dia e as nossas ansiedades, né? Paulo ele deixa muito claro aqui que um remédio muito tranquilo de se fazer, só que muitas vezes é uma pedra no sapato que a gente não quer fazer, a gente substitui isso por qualquer outra coisa. A gente deixa de suplicar ao Deus das nossas vidas para que Ele cuide de nós. Isso é muito sério, né, pastor? Talvez seja essa uma das respostas por que a gente anda muito ansioso. Pode começar a comentar se o senhor quiser. As lutas e as aflições, elas são para ser vividas no mundo caído, no mundo quebrado, né? Paulo aqui, quando ele fala nesse texto, ele coloca que as atitudes aqui, elas são regidas, elas estão envolvidas com a petição, né? Então ele fala assim, olha, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
Então, às vezes você vê alguns cristãos defendendo assim que eu não faço pedido a Deus, eu só agradeço. Né? Já vi muitas pessoas defendendo assim, eu só agradeço. Não, a pessoa pede, ela sabe pedir, mas ela só quer agradecer, não, porque eu só tenho para agradecer. Não, a gente tem para pedir também. E Paulo está falando aqui de... então, quando você observa aqui que ele coloca que a petição vai ser por meio da oração e da súplica, são características aqui com atitude de gratidão, então você já observa que tem aqui algo que rege essa conversa com Deus, essa intimidade com Deus, que é um remédio para a ansiedade. Né? Colocar diante de Deus o seu problema, a sua situação. Talvez Deus coloque esses problemas também, muito mais, quem sabe, para nos atrair para Ele, para sermos mais íntimos dEle. Coloca um problema para trazer você em oração, atrair Ele e se aproximar dEle, talvez. Mas, pensando nessa ideia de súplica, de oração, de adoração a Deus, de dar graças a Deus, Tiago, não é possível a gente ter uma oração do fundo do nosso coração, pastor e Tiago, pedindo alguma coisa para Deus, se a gente não tem consciência de quem é esse Deus nas nossas vidas, correto? E aí, foi uma pergunta que eu já fiz para vocês, né? E eu gostaria que vocês respondessem de novo, por causa de um problema técnico que nós tivemos, eu vou pedir para que vocês respondam de novo. E assim, gostaria mesmo que vocês dissessem até como experiências próprias de vocês. Se vocês as tiveram, é claro, acredito que vocês já as tiveram. O quão grande Deus é em nossas vidas. Nós cantamos na igreja direto, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quão grande é o Senhor. A gente canta essas coisas, mas eu tenho o sentimento de que muitas vezes a gente não entende o quão grande realmente é esse Deus. E aí, o Tiago já tinha conversado com a gente, e eu gostaria que ele continuasse aquilo que ele explanava. Assim, a gente não consegue dimensionar também, talvez, a grandiosidade de Deus. Não é, Tiago? Eu vou, antes de falar do Anselmo de Canterbury, eu vou só citar uma música, uma moça que chama J.J. Eller. Ela tem uma cantora norte-americana, cantora de músicas evangélicas, né? E ela tem uma música que chama Who You Are, que é Quem És Tu, né? A gente pode traduzir assim. E ela fala assim, ela conta umas historinhas ali. Vai contar de uma moça que demorou para ter filhos, ela já teve filho já com uns 40 anos por aí, eu não lembro ao certo, esse filho, essa criança acabou morrendo por alguma razão lá. Depois conta a história de um pai que recebe a ligação do médico, e o médico fala assim para ele, você não vai ver a sua filha voltar para casa. E assim, ela conta algumas dessas histórias, e aí ela diz assim, que às vezes a vida é cheia de dor, de sofrimento, e não faz nenhum sentido. Né? Muitas coisas, aliás, quando você busca muito sentido nessa vida, você não vai encontrar e vai ficar frustrado, né? Então, a vida é meio maluca, né? Ela é terrível. Só que assim, o que essa cantora ela diz na música? Ela diz assim, eu não sei por que razão o Senhor está fazendo isso, mas eu sei quem tu és. Ela está falando de Deus, né? Saber quem Deus nos dá mais segurança, né? E diminui a nossa ansiedade, porque a gente sabe do que ele é capaz de fazer, do que ele tem condições de fazer e do que ele gosta de fazer, né? Então, sempre que eu falo sobre qual o motivo de na Bíblia ter vários livros de história, né? Eu sempre falo que uma das razões, não é a única razão, mas uma das razões é para você conhecer como Deus tem apoiado o seu povo ao longo da história, né? Então, conhecer Deus nos traz mais segurança. A gente, quando não conhece Deus, aí a gente vai para o estado de angústia, né? Esse estado de angústia na filosofia, eles usam até aquela palavra alemã lá, que a gente traduz como angústia, mas tem um quê de ansiedade também, né? Então, assim, tá intimamente ligado, né? E é uma coisa que preocupou muitos filósofos, né? Porque eles
entenderam o seguinte, que todo ser humano tem esse estado de angústia. O Kierkegaard, ele vai dizer assim que nós temos essa angústia porque nós somos pessoas livres. A partir da hora que a gente tem a liberdade para fazer aquelas nossas escolhas, a gente sempre vai ter essa ansiedade de saber se a nossa escolha foi de acordo com a vontade de Deus ou não. Né? Então, assim, o ser humano caído, ele o tempo todo está em guerra com Deus. Então, assim, todos os atos dele são angustiosos, né? Eles causam ansiedade porque como ele desconhece Deus, ele está em inimizade com Deus, ele não tem esse conhecimento que nós temos, né? Então, ele sempre tem medo da reação de Deus. Então, aí ele vai partir para as loucuras, né? Vai fazer um monte de coisa e não vai conseguir escapar dessa ansiedade. Né? Agora, nós, por outro lado, que conhecemos quem é Deus, nós sabemos a grandiosidade dele, e tem um detalhe ainda mais precioso ainda, que quando Jesus faz aquela oração que nós chamamos comumente, né, de a oração do Senhor, ele começa dizendo assim, Pai Nosso. Então, assim, o que melhor para acabar com a ansiedade do que saber que Deus é Pai? Pai. Né? Então, assim, a grandiosidade de Deus, a gente podia citar vários versículos, né? Acho que a gente vai até fazer isso. Mas essa grandiosidade, ela... tudo que a gente pode dizer a respeito de Deus ainda é muito pouco com relação ao que ele de fato é. Né? E aí, o que ele diz a seu respeito é uma acomodação na linguagem para a gente conseguir compreender. Né? Por isso que vai usar vários textos bíblicos lá de Deus vestido com arco-íris, né? Aquilo que a gente fala de Moisés, né? Que pediu para ver a face de Deus, aí Deus falou assim, não, você só vai me ver pelas costas, porque Deus é muito superior a tudo isso, né? Aí eu cito o Anselmo de Canterbury lá, que ele vai dizer assim, que Deus é um ente tal que não se pode conceber nada maior do que ele. É uma frase meio complexa do campo da filosofia, mas assim, é verdade, Deus é um ente que a gente não tem como conceber nada maior, né? Porém, apesar de toda essa grandeza, ele disse uma coisa a respeito dele que é o que mata a charada. Pai Nosso. Vamos esmiuçar então, só um pouquinho, para a gente não se delongar muito, e para aqueles que nos assistem pelo menos saber, em totalidade ninguém sabe, mas como o Tiago disse, mas para a gente entender o quão poderoso e quão grande é esse Deus, esse nosso Pai, eu separei alguns textos e eu vou pedir para que vocês me ajudem. Vamos lá. Isaías 40, 12 e 15. O Tiago vai abrir em Isaías 40, 26. Eu vou pedir para o pastor, você pode ler esse texto aí? 12 até o 15? Isso, Isaías 40, 12 ao 15. Gostaria que você que estivesse em casa prestasse muita atenção nisso. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa ao pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Só o exagero, né? Deus, o exagero que demonstra quem é Deus, é quem mede as águas da terra na palma de sua mão. Vai você com um baldinho contar quantos litros tem, só no Oceano Atlântico, não precisa contar o Pacífico não. Vai você com um baldinho lá contar. Não é possível, né? O Tiago agora, Isaías 40, 26. Só falar uma coisa aqui sobre esse texto, que eu acho muito interessante, que quando Isaías faz isso, né, ele registra essa fala do Senhor, a gente tem que observar que ele está contrapondo aqui aquilo em que as nações se apoiam como suas grandes conquistas, se nós observarmos bem, porque ele fala aqui, na sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus,
recolheu a terça parte de um éfino em pó, vai falando a respeito do Senhor como aquele grande, mas alguns elementos levam a gente a observar aqui que Isaías está mostrando assim, olha, o homem se apoia em tantas coisas que são terrenas e são pequenas, mas isso para Deus não é nada. Exatamente. A maneira como Deus lida com essas coisas é como nada. As nações, o que o homem conquista, onde o homem se apoia, e esse homem olhar para esse Deus e falar assim, quem é o meu pai? Ou como aquela história, né? Comumente o reverendo Hernandes ele gosta de citar nos sermões dele, de quem é o piloto do avião. Havia uma criança na fila para pegar um voo e ela estava sozinha. E os adultos observando aquela criança ali na fila. Ela sentou do lado de um adulto no avião. De repente o avião passa por uma turbulência, começa a chacoalhar, os adultos apavorados e o menino está quietinho. E um adulto pergunta para ele, mas por que você não está assustado? Aí ele responde, porque meu pai é o piloto. Então ele tinha confiança no pai dele como piloto ali, ele conhecia o pai dele e falava assim, não, a gente vai passar por isso porque meu pai é o piloto. Então quando você olha aqui a grandeza de Deus, por que a gente confia? As nações confiam em tudo aquilo que eles conquistam. Nós confiamos no Deus que criou todas essas coisas e que rege tudo. Esse é o ponto. Isso é que a gente não pode esquecer, principalmente quando estamos ansiosos por algum problema na nossa vida. Era isso que eu gostaria de extrair aqui para levar para as pessoas. Vamos continuar lendo? Isaías 40, 27 que eu falei, né, Thiago? 26. 26. Isaías 40, 26. Vai lá. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha faltar. Aí eu te pergunto, olha você para o céu, de preferência num dia que não está nublado, né? E num lugar que não tenha poluição, para você conseguir enxergar todas as constelações de estrelas e começa a contá-las uma a uma. A gente não vai dar conta. Mas a Bíblia diz que Deus as conta todas e chama todas pelo nome. Tem até um texto em Jó que diz que ele dá nome para 2 estrelas, que ele vai dar uma demonstração lá, que eu não vou me recordar agora, mas daqui a pouco eu vou dar uma procurada, eu acho esse texto para a gente colocar aqui. O próximo... 7 estrelas, não, tem até algumas coisas assim. Tem, isso, tem sim, tem o nome, tem lá, eu vou achar aqui. O próximo texto, Salmo 147, versículo 4. Eu estou fazendo, meus irmãos, questão de ler esses textos, para que você que é ansioso, sofre com isso, assim como todos nós temos as nossas ansiedades, para que nós não esqueçamos quem é o nosso Pai, como o Tiago disse aqui que nós oramos, Pai Nosso. Quem é esse nosso Pai? A gente vai continuar lendo. Salmo 147, versículo 4 diz o seguinte, conta o número das estrelas, chamando-as todas, aqui ele deixando mais claro, né? Todas pelo nome. Grande é o Senhor, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Gostaria, pastor, que o senhor abrisse também Provérbios 8, 27 e 29. E por último, Tiago, Ezequiel 17, 24, para a gente finalizar aqui, para a gente ter uma noção do quão grande é o nosso Deus. Então, Provérbios 8, 27 até o 29. Isso. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Eu posso continuar aqui? Continue. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto dia após dia, e era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O Provérbios vai falar a respeito da sabedoria, né? A sabedoria, o livro de Provérbios, a personificação ali é Jesus Cristo, né? Então o texto aqui fala da criação e essa sabedoria envolvendo toda a parte da criação, e a sabedoria é Cristo ali na criação de todas as coisas. E aí quando você vê o Novo Testamento, a última fala ali registrada a
a respeito de Cristo, né, que Cristo fala, registrada no Evangelho de Mateus, Cristo vai falar que ele estará com a igreja até Consumação dos séculos. consumação dos séculos. Porque nós temos uma tarefa, nós temos um propósito a cumprir. Isso pode nos trazer ansiedade, preocupações que levam à ansiedade, mas o nosso Senhor, que é a personificação da sabedoria, que estava lá no princípio, quando Deus criava todas as coisas, estava lá Ele, como o Criador, Ele estará conosco até o fim de nossas vidas. Aleluia por isso. Está ansioso por alguma coisa? Lembre-se de quem é o seu Deus. Tiago vai ler Ezequiel 17, 24 agora. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. O nosso Senhor, a Bíblia evidencia vários aspectos de suas características, de quem Ele é. A Bíblia ela dá uma noção, né? Como o Tiago conversava com a gente, muitas vezes a gente não consegue, assim, com o nosso entendimento, entender o tamanho dessa grandiosidade. Mas Ele deixa uma dimensão e Ele mostra pra gente o quão Ele é grande. E sabe por que muitas vezes, pastor, eu fico pensando, e às vezes até é uma angústia da minha alma? A gente muitas vezes esquece da grandiosidade desse Deus, porque muitas vezes a gente está preocupado com a nossa própria vida. Tem um texto tem a W. Tozer dizia o seguinte: nós passamos o tempo todo tomando o nosso próprio pulso e olhando para o nosso próprio umbigo, quando na verdade nossa maior necessidade é saber o quão grande é o nosso Deus. Nós lemos aqui sobre oração, nós falamos aqui, né, que nós devemos orar, suplicar em ações de graças. Só é possível nós termos o entendimento do que Paulo disse aqui, se nós entendemos quem é esse Deus que nós estamos orando, suplicando e agradecendo. Todo esse exercício ele será em vão se você não tiver essa compreensão. Vai ser um mero falar. Exatamente. E era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo para que nós refletíssemos. Né? Se você tem algum tipo de ansiedade, um dos remédios é conhecer quem é o seu Deus e buscá-lo e entregar a Ele todos os seus problemas. Tá bom? Agora, gostaria de comentar mais alguma coisa, Thiago? Não. Eu gostaria? John MacArthur, nesse livro, Abaixo a Ansiedade, olha o que ele diz a respeito do conhecimento, né, que nós temos a respeito do nosso Deus. Quando estamos ansiosos, não estamos confiando em nosso Pai Celestial. Isso significa que não o conhecemos suficientemente bem. Tenha ânimo, há um remédio eficaz. Estude a palavra de Deus para descobrir quem Ele realmente é e como supriu as necessidades do seu povo no passado. Isso lhe dará confiança para o futuro. Alimente-se com a palavra dia após dia, de modo que Deus esteja em sua mente. Se nós não tivermos essa consciência de intimidade com Deus para conhecer a sua grandeza, a gente não vai conseguir lidar com a ansiedade. Ela vai nos engolir. Pegando isso que John MacArthur diz, vocês já ouviram falar de um rapaz chamado George Miller? George Miller, sim. Século XVIII? Tiago, já ouviu falar de George Miller? Evangelista e missionário inglês, conhecido. Eu tinha esperança que você já tinha lido algum livro dele, porque na minha mente você já tinha citado ele aqui. Esse George Miller ele diz o seguinte, pastor: o começo da ansiedade... Estou achando que é o puritano, hein? É isso mesmo. Puritano, né? É isso mesmo. George Miller ele já dizia o seguinte: o começo da ansiedade é o quê? É o fim da fé. Se nós deixamos a ansiedade tomar conta dos nossos corações, nós estamos deixando de fixar a nossa fé no nosso grandioso Pai. E gostaria de pedir para você só um minuto, porque nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente já volta. E nós vamos comentar daqui a pouco. Nós já aprendemos que para lidar com a ansiedade, aprenda quem é Deus na sua vida e suplique a esse seu Pai em oração para que Ele lhe auxilie nisso. E no próximo bloco, daqui a pouquinho, nós vamos falar, depois do intervalo, nós vamos falar também o que nós devemos fazer também a respeito disso. Bom, então a gente, conversando aqui, aprendemos que quer lidar com a ansiedade? Primeiro ponto, aprenda a orar e entenda quem é Deus em nossas vidas. Mas tem dois pontos que eu gostaria de tratar aqui com vocês à luz da carta de Filipenses. Paulo, além de falar de nos incentivar a orar, ele vai nos incentivar a pensar. Você quer aprender a lidar com a ansiedade? Aprenda a pensar.
E eu vou pedir para o Tiago ler, e se ele quiser já comentar, ele fica à vontade. Filipenses capítulo 4, verso 8. Então, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí eu gostaria, Tiago, que você também nos dissesse como que a gente preenche o nosso pensamento em saber que para que o nosso pensamento seja bom, seja agradável, seja louvável, e que para isso, se o senhor quiser também responder, pastor, fica à vontade, preenche o nosso coração de tal forma que não dê lugar para a ansiedade. Então, eu vou dizer uma coisa que eu ouvi do Sproul. O Sproul estava contando que teve uma pesquisa tempos atrás em que eles identificaram que os homens têm mais pesadelos do que as mulheres, né? Quando a gente fala de um problema de ansiedade, quase sempre a gente pensa assim, talvez as mulheres sejam mais inseguras, elas são mais ansiosas. Aí o Sproul vai dizer assim, não, na verdade tem uma diferença do tipo de ansiedade que passa por nós, né? E os homens têm esses pesadelos porque enquanto as mulheres têm aquela preocupação de falar sobre suas ansiedades, o homem guarda para si, né? E aí, como vamos dizer assim, o subconsciente, não sei se dá para usar essa expressão, o subconsciente ou inconsciente, não sei, mas assim, aquele lado subjetivo da mente humana, ele à noite ele vai dizer que tá tendo alguns problemas, né? Então os homens têm mais pesadelos por conta disso, né? Então, olha só, para vocês verem que a nossa mente ela está rodeada de ansiedades, né? Então, nós o tempo todo temos aquelas ansiedades que talvez a gente nem vai parar para pensar nelas, mas que daqui a pouco elas aparecem, ou num pesadelo, né? ou em algum tipo de reação no corpo e tudo mais, né? Eu estou falando de tudo isso porque quando a gente fala assim, o em que pensar, que é até o título que a Sociedade Bíblica coloca aqui nesse versículo, né? Nessa seção aí do 8 e o 9, a gente deve lembrar que nossos pensamentos, né, e sonhos e tudo mais, eles estão dentro daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos enfrentando e tudo mais, né? E Paulo, então, ele vai dizer assim, olha, vocês têm alguns passos para tomar, então já fomos pela oração. Agora trata-se do pensamento. A gente falou no outro episódio que a gente gostaria de lembrar de todas as coisas que trazem esperança e paz. E aqui Paulo vai falar um negócio assim, bem interessante, que tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que Paulo fala tudo isso? Ele está dando uma descrição do que é a beleza. Porque às vezes a gente pensa em beleza só naqueles termos estéticos, né? De alguma coisa bonitinha, né? Uma coisa que essa capa do livro é bonita, né? Então esteticamente bonita. Só que assim, a beleza tem algo mais profundo, né? Ela envolve essas coisas de pureza, de santidade, porque uma coisa que não é pura, que não é santa, ela geralmente é feia. Aliás, ela sempre é feia, né? Então você pode olhar, por exemplo, filme de terror. O que tem no filme de terror? Não é a menininha bonitinha, purinha, né, que está voltando da igreja com o vestidinho branco. Não é isso. O filme de terror... Às vezes até você assistiu A Órfã já ou não? Tem, mas aí o que acontece? Aquela menina, ela acaba... ou ela sofre um acidente trágico, sim. Aparece um estuprador... Claro. Foi zoeira, tô zoeira. O que vai acontecer? Aquela menininha purinha vai virar um monstro, né? O que acontece?
Eu falei da menininha purinha exatamente para Sim, mostrar sim. o contraponto, né? Sim, sim. Que nos filmes de terror tem eles vão tentar manchar a beleza. Sim. Vai tentar jogar uma mancha. E o que é essa beleza? É muito mais do que só Aparência. a aparência. Uhum. Tem a ver com santidade. Vocês podem ver que a feiura tem a ver com o crime, que é o filme de terror, né? A violência, matou uma pessoa lá injustamente, é só esse tipo de coisa, né? Agora a beleza não, a beleza é pureza, é justiça, é santidade. E aí agora vem o ponto central aqui. O que é puro, santo, justo, bom e perfeito? E como é que você tem compreensão disso também? Mas quem é? Quem é essa pessoa? Quem é esse que é belo? Cristo. Cristo, a beleza de Cristo é essa. Por isso que a Bíblia fala na beleza da tua santidade. Por que fala isso? Por que usa um termo assim tão estético? É exatamente porque isso é a personificação da beleza, né? Então, o que deve ocupar o nosso pensamento? O belo. Muita gente sofre ansiedade exatamente porque tem ocupado o pensamento com o feio. E o feio, ele só vai produzir mais ansiedade, porque vai te afastar de Deus. Exato. Que é exatamente o contrário, né? Que ele é o belo, né? Então, o ser humano, ele é lógico, não estou dizendo que você vai fechar os olhos para essa realidade. Não é isso. Mas é que você vai visualizar o Cristo que é vencedor de toda essa feiura. Ele saiu vencendo contra toda essa feiura. Então, nós temos que ter isso em mente. Né? Não estou dizendo que você não vai ter mais pesadelos, né? Que nem aquele, por exemplo, aquelas medicações que o pessoal vende lá por aí, né? Raizada aí, que cura dor de cabeça, dor de barriga, até maus pensamentos e tal. Não é esse tipo de coisa, né? Não, pior que tem muita gente que acredita, né, cara? Tem muita gente que acredita, né? Mas assim, aquilo que eu falei no início, né? Sua mente e seu lado subjetivo da mente, ele vai sempre reagir de acordo com o que está ocupando o seu coração. Então, se a feiura que está ocupando o seu coração, você vai ter cada vez mais pesadelos, vai ter mais ansiedade, mais tristeza. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, Thiago. Aproveitar nisso, e aí o pastor, se ele quiser também responder, ele fique à vontade, tá, pastor? Como é que a gente preenche isso? Né? A gente entendeu que Cristo é tudo isso, é o que deve ocupar a nossa cabeça. O resumo, o que deve ocupar a nossa cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Né? E é ele é nele que se resume, né? Como o Tiago está dizendo, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, tudo que é amável, né? O que é de boa fama e que tem a sua virtude e que tem o seu louvor e que isso ocupe o vosso pensamento. Mas como a gente pode chegar a essa conclusão de que é este Cristo que precisa ocupar a nossa cabeça? Como que a gente chega à conclusão? Porque uma coisa é o Tiago vir aqui falar isso. Sim. Só que se talvez eu não me debruçar no conhecimento de Deus, ou quem sabe na leitura da palavra, isso não é possível, né, pastor? Porque se eu me alimento só de jogos de videogame, que muitas vezes eu estou falando aqui de jogos de videogame, mas eu gosto muito de jogos de videogame, só de jogos de videogame, entretenimento, né? Noticiários passando coisas ruins, filmes sanguinolentos, se nós ocupamos a nossa cabeça com isso, né? O que o nosso coração vai ser cheio? Será que vai ser cheio disso que Paulo está dizendo? Tem um artigo que ele fala o seguinte, que aquilo que a gente assiste, por mais que você saiba, que o seu cérebro saiba que aquilo ali não é uma realidade, isso entra ali na sua mente, ele fica armazenado ali, e depois ele vai voltar para você em forma de sentimento, de angústia, ansiedade, comparações. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? A mulher que gosta de filme romântico, ela, sem querer, ela vai começar a comparar a vida dela com o filme, porque aquilo ali entrou na mente dela e vai influenciá-la, e ela vai comparar, vai falar assim, olha, mas meu marido não é o... Sem consciência disso, ela vai começar a fazer essa comparação.
O homem que gosta dos filmes muito violentos, ele tem que ter essa compreensão de que aquilo ali vai gerar uma determinada angústia nele, sem ele. Então esse artigo ele tratava sobre isso. E como que eu cheguei a isso, né? Tem uma série coreana muito famosa agora, né, entre os jovens, está sendo muito comentada. E eu falei, tenho que ver. Tem até uma boneca dela na Paulista, tá vendo? Agora, sério? Tem uma boneca dela lá na Paulista agora. Uns amigos meus foram visitar, eu perguntei, vocês levaram tiro lá? Não sei. Mas e aí eu fui assistir o episódio com a minha esposa. Eu fui assistir o episódio, a minha esposa estava do lado, e ela acabou assistindo junto, né, na verdade. E aquilo ali chocou ela. Eu falei assim, não, mas isso não é uma realidade, isso é uma ficção. E ela foi atrás do artigo. E ela leu o artigo e depois trouxe para mim e falou assim, olha, tá vendo isso daqui? Então a gente pensa que não, mas existe uma determinada influência daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consome em nós. A palavra de Deus já fala sobre isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, o que você tem enchido do seu coração, isso vai influenciar. E logo, se você não enche o seu coração da palavra de Deus... Agora, pensa só no nosso interesse com relação a isso que o Tiago apresentou aqui, do texto, com respeito ao belo. Cristo é o belo, é o perfeito. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade cópia. Do seguinte sentido, né? As pessoas copiam muito. Então, por que influencer ganha tanto dinheiro hoje? Porque ele incentiva você a viver daquela forma. Ele vai te trazer ele pinta produto, ele vai falar assim, olha, uma vida boa para você. Esse chapéu é da marca tal, uma coisa que não tinha antigamente. Nos créditos de um programa, passar qual era o figurino, quais eram as marcas do figurino. Eu tô quase comprando um Sherry para mim, pastor. Tá vendo? Tá vendo? Tanta propaganda, a melhor, a 8ª maravilha do mundo. Já viu essa propaganda do Sherry aí? O Thiago discorda. Ele Jesus perdoa. Né? Mas você vê que... Então a gente vive nesse momento. Para mim, assim, a maior dificuldade de compreender, muitas vezes, a mentalidade humana com respeito a isso é nesse sentido, porque você fala, não, eu não quero copiar Jesus, eu não quero... A palavra fala para nós sermos iguais a Jesus, olharmos para Ele e buscarmos ser como Ele é. Só que quando nós olhamos para a nossa vida secular, a nossa vida mundana, a gente sempre está copiando alguém. Sempre está copiando o estilo que a pessoa se veste, a roupa. Eu tenho um amigo que durante um tempo ele se vestia igual o Steve Jobs. Ele ama produtos da Apple, então ele se vestia igual o Steve Jobs. Era calça jeans, camisa preta de gola alta, né? E eu olhava assim, olha que coisa curiosa. Agora, pergunta de Jesus para as pessoas. O que você... Então, é o conhecer para ser como Ele é. Conhecer para confiar no cuidado dele, mas também para ser como Ele é. Então, o ansioso, ele não tem esse prazer, muitas vezes. Esse prazer é tirado dele por causa das preocupações em excesso. Ele não olha para Cristo, ele não se envolve com Cristo. Cristo não é o padrão para ele. Isso tem tudo a ver com ansiedade, né? Porque se você for ver, você fica ansioso, por exemplo, você quer um celular novo, porque você viu uma influencer tendo aquele celular e ela pintou aquele celular para você como o melhor celular do mundo, e você não vai sossegar e talvez você deixe até de dormir à noite até você comprar aquele celular. E aí a sua mente ali está pensando em quê? Em tudo menos no que é belo. Então, fica a dica para vocês. Vocês são pessoas ansiosas? Talvez um grau maior, um grau menor. Nós já dissemos aqui, saiba orar, a quem orar, que é no caso o nosso Deus, e saiba a grandiosidade desse Deus. Segundo, aprenda a pensar. E agora eu queria trazer uma outra parte. Diga, pode falar. A Elise Fitzpatrick, né, desse livro, Vencendo Medos e Ansiedades, é um livro para as irmãs, mas que eu recomendo aos irmãos lerem também. Ela cita o Spurgeon, olha essa frase aqui, do Charles Hodge Spurgeon. Se for boa, vai lá para o Vivendo pela Graça, hein? Olha só, vamos ver aí, você entra no seu padrão. A vara de Deus nos fere tão profundamente quanto a vara da nossa própria imaginação. Então, muitas vezes o nosso medo, a nossa ansiedade está envolvida com isso, né? A gente não conhece a Deus e a nossa imaginação, ela que está dominando.
você projeta, porque no dia que eu tiver o carro tal, o celular tal, a casa tal, a esposa tal, o esposo tal, aí sim eu serei. E a ansiedade tomando conta. Então a imaginação, ela é um chicote severo. Então as pessoas às vezes falam assim, não, mas Deus não fala não. O Spurgeon disse que a imaginação é um chicote tão severo quanto a gente imagina que seja o de Deus. Não, o que Deus está pedindo para mim é demais, é muito. E a sua imaginação? Então, é por isso que nós devemos nos encher de Deus. E aqui o resumo, se vocês concordarem, a única maneira da gente fazer isso é conhecendo a Deus através do quê? Das Escrituras. Não tem outro meio, ou tem? Acredito que não. Então, conheça o Senhor, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia em casa. Você está ansioso? Pega a sua Bíblia e leia. Leia com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Faça isso. Encha-se da palavra do Senhor, que aí você vai descobrir a grandiosidade desse Deus que cuida de você todos os dias, tá bom? E aí agora eu gostaria de falar também um outro ponto, bem brevemente. A gente falou que nós temos que aprender a orar a Deus, temos que aprender a pensar e nós temos que aprender a agir também. E aí, como o Tiago leu anterior, eu vou pedir para o senhor ler o capítulo 4 de Filipenses, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí, pastor, eu pensei aqui comigo, né, escrevi. Essa frase provavelmente ela é de uma pessoa muito conhecida, mas não é minha, tá? Vou deixar muito claro aqui. Mas eu não sei quem disse isso, mas eu achei fenomenal. Tem tudo a ver com o que a gente leu agora. Você não é o que você sabe, nem o que você pensa, mas sim o que você faz. Tem muitos teóricos na igreja, muitos teólogos, Tiago, que você pergunta de Bíblia para ele, o cara sabe tudo, só que de vida prática ele não tem nada. Ele sabe quem é Cristo, ele sabe da grandiosidade de Deus, mas muitas vezes é um cara que não ora, é um cara que não prega o evangelho para as pessoas, é um cara que não vive em santidade. Então, ou seja, não adianta. Aquilo que você pensa, aquilo que você sabe, não dita quem você é, mas o que você faz mostra quem você é. E Paulo, ele incentiva, né? Assim como eu vos ensinei, praticar e viva isso. Nesse verso aqui de número 9, a gente pode achar que Paulo está sendo soberbo, arrogante, que falta humildade em Paulo. Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo aos irmãos o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Ele está falando da palavra, mas não como uma coisa que, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele está dizendo que ele mesmo vocês aprenderam, e o importante é te observar, né, que ele está falando aqui do aprendizado que eles receberam, do que eles aprenderam, receberam, que eles ouviram e viram ele praticar. E é isso que eles deveriam praticar, para que tivessem paz em Deus, porque o Deus da paz seria com eles. Agora, é importante nós lembrarmos o que significa essa questão de paz quando você olha para a Bíblia, porque geralmente o que a sociedade busca? Paz no sentido de ausência de problemas e dificuldades. Sim, não é isso. Eu vou pedir para o senhor, guarda isso a respeito da paz. Tudo bem. Que eu gostaria de usar esse pensamento para a gente finalizar nosso podcast. Só me atendo a esse texto, eu penso o seguinte aqui também. Como a gente já estava pensando, assim, se a gente for meros ouvintes da palavra e não formos praticantes, eu tenho quase certeza, Tiago, que a ansiedade vai pular em cima da gente, vai dominar a gente. Porque muitas vezes a gente é muito crente de igreja, né, pastor? E isso não é ruim, tá? Vá à sua igreja. Pelo amor de Deus, não estou dizendo, o cara lá do podcast falou pra gente não ir na igreja, não é isso. Quando eu digo a gente é crente de igreja, é que a gente é crente só aqui, né? Eu bato carteira na igreja, eu venho aqui, cantei, orei, li a Bíblia, agora eu estou quites com Deus, já resolvi meu problema. Aí vive uma vida completamente longe daquilo que foi ensinado. Então eu acredito que esse também deve ser um dos pivôs que a ansiedade muitas vezes monta na gente, porque a gente é ouvinte da palavra de Deus, muitas vezes não é praticante. Não é? Aí está um dos detalhes, né? O pecado causa ansiedade, né? Foi o que a gente citou lá do Kierkegaard, né? Que ele diz assim,
não exatamente assim, né? Os especialistas do Kierkegaard me perdoem aí pela leitura assim mais simplificada, né? Mas ele diz assim, como nós somos sujeitos livres, depois da queda, nós tomamos decisões que desagradam a Deus, né? E aí, por conta dessas decisões, que a gente fica na dependência de agrada ou desagrada a Deus, então a gente fica ansioso, né? Mas quando a gente tem consciência da pecaminosidade, pior ainda. E o pior é que todo ser humano sabe o certo e o errado, né? Tem consciência de que existe o certo e o errado, e aí começam os problemas. Porque nós sabemos que existe o certo e o errado, e a gente tem a tendência de buscar o errado. O que é mal. Né? Então, isso gera mais ansiedade, né? Porque quando a gente está errado, a gente fica com aquele medo danado, né? É que nem o caso da mentira. A pessoa que conta uma mentira, para ele sustentar ela, ele vai depender de milhares de outras mentiras, né? Então, assim, ele vai viver o resto da vida super ansioso, porque alguém pode descobrir que ele estava mentindo, né? E quando ele é descoberto, aí o mundo dele cai, né? Então, o pecado ele é assim, ele é destrutivo e ele, quanto mais a gente está afundado nele, mais ansioso a gente fica, né? Mais o nosso coração fica desesperado. Eu acho que é interessante, aqui eu também vou para os meus finalmente, né? No verso 7, eu acho que a gente não comentou isso. Nós vamos voltar. Se, é na paz de Deus, não é? Se a gente comentou, aí, mas eu acredito que não. Aqui tem um detalhe, né? Que a gente está vendo já de buscar Deus em oração, de ter um pensamento voltado para Deus e uma vida prática, né? Uma vida prática de santidade diante de Deus. E fala que o Deus da paz será conosco. E é interessante que essa paz de Deus, ela funciona como a expressão que aparece aqui, como se fosse assim, tem um vigia na porta e esse vigia impede que entra qualquer um ali, né? Então a paz de Deus ele fica na porta da nossa mente para impedir que a nossa mente entre em parafuso, né? Então muita gente hoje sofre com ansiedade exatamente porque não tem experimentado a paz de Deus, que vai impedir que a gente... Ela é o que blinda você. A gente pode assim, usar uma linguagem assim, mas ela é o que blinda a sua mente e o seu pensamento da ansiedade externa, daquilo que vem que quer ocupar o seu coração. Pode continuar, Tiago. Não, eu já concluí. Então, por isso que ele vai usar o "e a paz" do verso 7, né, que é o que o Tiago levanta, "e a paz de Deus que excede todo o entendimento", porque está além da compreensão. É aquela questão de uma pessoa numa situação que qualquer um ficaria desesperado, a pessoa não tem nenhum desespero porque ela está com essa mente blindada, ela está com entendimento, ela está com a mente dela guardada por Deus naquela situação, mas esta paz, ela está além de tudo, ela excede, né, todo o entendimento, e ela é o que guarda o coração e a mente em Cristo. Nós vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta para finalizarmos aqui o podcast sobre ansiedade. Então, caminhando para o final, eu gostaria só de me deter um pouquinho no que a gente já estava falando sobre a paz de Deus, né? Versículo 9 ele finaliza, "e o Deus da paz será convosco", e a gente volta para o versículo 7, né? "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma." A gente já aprendeu aqui que se nós queremos lidar com a ansiedade, você não precisa ir na farmácia. Muitas vezes o médico talvez vai te orientar, dependendo do grau da sua ansiedade, mas nós como cristãos aqui, nós temos o remédio bíblico para lidar com a ansiedade. Aprenda a orar, entenda quem é esse Deus que você está orando, aprenda o que pensar e pratique, saiba agir mediante o que a palavra de Deus fala para você. Assim você vai conseguir dominar a ansiedade na sua vida. E aí, como consequência disso tudo, né, oração, pensamento no Senhor e ser um cristão praticante, nós vamos chegar no que nós já estávamos comentando agora há pouco sobre paz de Deus. E aí eu queria me deter com vocês. Deixar a pergunta no ar aqui, vocês ficam pensando, conjecturando, aí vocês respondem se vocês querem. Existe cura para a ansiedade?
Eu acredito que se existir, ela vai por esse caminho, pela paz que excede todo entendimento. Mas, para a gente tentar pelo menos tatear o que é isso, o que é essa paz de Deus, eu gostaria de lembrar algumas coisas com vocês aqui. Marcos capítulo 4, versículos 37 a 41, vai dizer que Jesus estava num barco. Esse texto é muito conhecido. E estava uma tempestade muito grande, que eu vou resumir, né? E os discípulos estavam ali doidos. Meu Deus, a gente vai virar aqui, nós vamos perder nossa vida. E Jesus estava dormindo. Que é uma exemplificação do que é a paz de Deus. É você estar passando por uma tempestade que está quase derrubando e afundando o seu barco, e mesmo assim você ter paz para descansar. E ali é a melhor personificação do que é a paz de Deus, porque ali é na sua essência, o próprio Cristo. E ali Cristo vai olhar para aqueles discípulos, né? Os discípulos clamando a ele: Senhor, não te importas que pereçamos? Não é? Uma busca a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala: olha, homens de pequena fé. E ali ele vai e acalma os ventos e acalma os mares. E aí fica ali o testemunho e o pensamento: quem é este que os ventos e os mares o obedecem? Não é? E aí eu gostaria também de ir em outro texto, né? Salmo 4:8. Gostaria de abrir, pastor? O contexto ali, Tiago, você me ajuda? Davi, quando escreve o Salmo 4, verso 8, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, porque ele ia tomar o trono, é isso? Se não me falha a memória. E o título que a Sociedade Bíblica coloca buscando Deus, confiança em Deus na angústia, se não me falha a memória. Ali, o contexto, se não me falha a memória, era quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho. E ele, velho, né, o filho dele queria matá-lo para tomar o trono. E ali no Salmo 4:8 ele diz o seguinte: o que ele diz aí, pastor? Leia. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quer uma personificação do que a paz de Deus é você ser perseguido e mesmo assim ter sossego para descansar. Esse salmo aqui ele é importante, que é os salmos noturnos, né? Falando dos salmos noturnos, que falava da postura que o servo de Deus deveria ter antes de dormir. E tem algo muito importante aqui, o verso de número 4 fala assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, antes de dormir, o servo do Senhor fazia uma avaliação sobre aquilo que ele passou e entregava diante de Deus. A sua ira ele deixava ali, na presença de Deus, e Deus toma conta. A gente falou um pouco dos relacionamentos, né, das intrigas, né, e a gente observa esse salmo aqui que incentiva os servos do Senhor a, antes de dormir, fazer oração ao Senhor e entregar ao Senhor, principalmente a questão da ira. E aí quando fala aqui, né, em paz me deito e logo me pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, envolve também aquela comunhão antes do soninho, né? Com Deus. Que coisa, né? Tiago, só comentar que, na verdade, o Salmo 3 é o salmo que ele estava fugindo de Absalão, né? Ah, sim. O 4 está no contexto e tem coisas que se repetem, né? Na verdade, o 3 e o 4 é escrito no mesmo período ali, ou não? Só pra, né? Na verdade, o que acontece? Quem juntou os salmos, a gente não sabe exatamente quem foi, mas vamos chamar ele de editor inspirado. O editor inspirado do livro dos Salmos, ele reuniu os salmos com um encadeamento de temas, né? Muitos têm um encadeamento também de contexto, né? Então a gente não sabe. Agora, na minha mente, esse texto, o Salmo 4, era quando ele estava fugindo de Absalão. Mas, legal, por isso que eu perguntei, até para meu próprio conhecimento. Por exemplo, no 3, o verso 5, você vê como eles são muito parecidos, né? Ele fala assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Tá vendo que são muito a mesma parecidos, coisa, né? Eles são muito parecidos. Uma coisa importante aí para nós lembrarmos, quando o Tiago fala isso, da questão do Salmo de número 3, ser de Absalão, é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, né? Nós estudiosos da palavra. Que essa parte aqui, que está nas Bíblias em português da Sociedade Bíblica, ao meio da revista atualizada que está em itálico, é parte do texto original, do texto primário. Então o texto primário diz, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho.
Fica como se fosse subtítulo. Os leitores aí que em casa, vocês vão ver que tem um título em negrito. Sim. E embaixo tem o subtítulo, né? Que está em itálico. Esse subtítulo em itálico, ele na verdade é parte do texto em hebraico. Eu gostaria de pedir agora um favor para vocês, então. Falando sobre paz, não querendo me delongar, eu gostaria que o Tiago aqui, para a gente ser bem breve, o Tiago abrisse em Jó, capítulo 34, verso 10, e eu gostaria de pedir para o senhor também abrir em Jó, capítulo 19, versículo 25. A gente conversava nos bastidores também sobre o que é paz. Paz é a ausência de problemas? Nós chegamos à seguinte conclusão de que não. Muito pelo contrário, a paz ela coexiste com os problemas. E até o pessoal deu risada, porque assim, se paz é ausência de problemas, a gente está falando de uma paz de cemitério. Ali está todo mundo igual, não tem rico, tem pobre, não tem cor de pele, ali é todo mundo tranquilo, muito sereno. Essa é a paz? Na verdade não. Na verdade a paz ela coexiste com os problemas. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. E eu pedi aqui para o pastor e para o presbítero Tiago abrirem em Jó, porque eu fico pensando o seguinte, pastor, eu gostaria de que vocês mentalizassem e encarnassem isso dentro de vocês agora. Imagine um cara rico e do nada ele perde tudo. Um cara pobre, ele fica tranquilo quando ele come um pãozinho com salame, né? Agora você imagina um rico, que ele vai deixar de comer caviar para comer um pãozinho ou um pastel na feira. Será que, como é que um rico lida com isso? Mas vamos lá. Jó, da noite para o dia, perdeu tudo que ele tinha de posses. Jó, da noite para o dia, sepultou os seus 7 filhos. Jó, da noite para o dia, ele teve situações de saúde no seu corpo, que na verdade não era saúde, era ausência de saúde no seu corpo, que a Bíblia vai dizer que ele foi afligido com tumores, e ela vai dizer também que ele cascava esses tumores, né, com cacos de telha. E aí, para ajudar tudo, para ser a cereja do bolo, a pessoa que deveria ser ali a amparadora dele chega para ele assim e fala assim: Jó, por que você não morre logo, Jó? Morre logo e amaldiçoa esse teu Deus aí. Que a sua esposa chega e diz isso para ele. Não é? Um homem acometido de todas as coisas, que não tinha cometido ali, no caso a Bíblia não diz, né, mas entende-se que ele não tinha cometido pecado nenhum, ele não era vítima de pecado ali. Ali era literalmente uma aprovação de Deus, de um contexto divino que estava acontecendo. Esse Jó que passou por tudo isso vai dizer esses 2 versículos aí que eu passei para vocês e eu gostaria que vocês lessem. Pode ler, pastor, que eu passei para o senhor. Vamos lá. 25. Jó 19, 25. Vai lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tiago. Jó 34. Jó 34, 10. 10. Isso. Pelo que vós, homens insensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. É isso? Jó 34, 10. Eu acho que eu errei, então não era esse não. O texto que eu gostaria de passar era na verdade um que ele chega e ele menciona que Deus é quem aspira canções de louvor nos tempos de angústia, uma coisa assim. Eu anotei errado aqui. Depois a gente... Se eu jogar no Google eu acho isso daí, eu vou achar e aí eu pego a referência certinha. Jó ele vai dizer que o meu Redentor vive... 35:10. 35:10, Tiago, isso. Perdão. Quer ler para... Lê aí, pastor, tá fácil? Lê aí. Tá fácil. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Coisa é essa, hein, pastor? Que loucura é essa, Tiago? O cara passando por tudo aquilo é o cara que ao mesmo tempo está louvando a Deus e está dizendo que Deus o inspira canções durante a noite. É o homem que está convicto que apesar de tudo que ele passa, o meu Redentor vive. Isso é paz de Deus. Em meio ao vale, em meio ao deserto. É a única dificuldade que a gente tem aqui, que essa fala, quando fala das canções aqui, é a fala de Eliú, um dos amigos de Jó. De Eliú? De Eliú. E aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus?
o bom de nós entendermos... Como é bom ter um pastor do nosso lado, tá vendo? Como é que é? O bom da gente entender aqui do livro de Jó, pegando ele como um todo, né? Jó, ele teve 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Morrem-se os 10 filhos. Isso. Ele perde os 10 filhos. Ele tem uma doença, úlceras na pele. A mulher, que é de certo modo um amparo para ele, ali naquele momento não é. Ela usa assim, um linguajar assim que a gente pode até pensar na influência do maligno naquele momento ali na vida daquela mulher, mas o texto bíblico diz que a maneira como Jó fala com ela, o termo que ele usa lá, ele fala assim, olha, mulher, você está como louca, você está agindo como louca. E louca ali é Nabal, a raiz ali, né? Que é o nome do louco lá que enfrentou Davi, né? Esposo de Abigail. Mas qual é o ponto central aqui da história de Jó? Envolve tudo que nós falamos até aqui. Um homem passando por adversidades, muitas, que poderia estar totalmente ansioso com relação a como que acabaria a história, o fim dele. Só que no final, ele pede, ele tem os seus momentos ali, os seus rompantes, ele fala que ele quer ter uma audiência com Deus, Deus aparece para ele, conversa com ele, e a conclusão que ele chega é que antes ele conhecia Deus e ouviu falar. Mas agora é como se os olhos dele estivessem vendo a Deus. E isso mostra assim, a intimidade que Jó alcançou com Deus, passando por aqueles problemas. Nós podemos dizer ali que a paz que Jó teve ali era a paz que Paulo fala que excede todo entendimento, que está acima, além de qualquer entendimento humano das situações e que descansa na providência e na condição do Senhor. Ele fala assim, olha, eu não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O que é que eu tenho? O que eu tenho que eu conquistei aqui que é meu de verdade? E eu posso estar fazendo confusão aqui, depende também do tempo que a gente tem, de horário da noite, mas me ajuda aí, Thiago. Não recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Sim. Jó também. Entendeu? Jó também. Então, Jó que eu falei no começo. Você vê que ele tem uma compreensão da vida, de como Deus age, que muitas coisas ruins são permissões de Deus mesmo, Deus coloca na vida do servo, mas aí a gente pode caminhar para Romanos 8. 8:28? Todas as coisas cooperam para... E aí você vai ver que no capítulo 8, ele vai falar sobre o quê? Sofrimento, aflições, lutas. O que acontece? É que o cristão, fechando aqui minha participação, o cristão, ele está nesse mundo, que é um mundo quebrado, e ele precisa lembrar que o mundo nosso é um mundo quebrado. Que nesse mundo quebrado, nós passamos por lutas, aflições. Todavia, nós não somos masoquistas, né? Ou, né, no caso de infligir, de gostar de sofrer, né? Gostar de sofrimento, gostar da luta. Não, nós passamos pela luta e pelo sofrimento, não gostamos dessas adversidades. Todavia, o nosso descanso está no Deus que cuida de nós. Então, qualquer ansiedade contra o futuro, nós não temos porquê. Nós estamos olhando para o nosso Criador e sabemos que Ele não é apenas o nosso Criador, mas Ele também é o nosso sustentador. É bom, como eu falei, que é bom você ter um pastor do seu lado e alguém também que fez seminário, que você é um leitor da Bíblia, muitas vezes a gente passa desapercebido. Na minha mente era Jó que tinha dito aquilo. Mas aí agora eu li ali no começo que eu falei, disse Eliú, de fato foi Eliú mesmo que falou. Mas mesmo assim, né? Esse Deus é o que aspira canções de louvor durante a noite, né? Pastor, aspirar canções de louvor durante a noite, passando por um vale da sombra da morte, vamos dizer assim, para mim só a paz de Deus que pode fazer isso. Acho que não existe outra coisa, né? E aí, para a gente finalizar, Tiago, eu peguei a Bíblia do Tiago, que é dele tem inário. Tem um inário da Presbiteriana, que é o que eu prometi no podcast passado, né, no capítulo passado, e eu vou finalizar nosso vídeo com ele, né? Se você conhece o hino 108, ele vai dizer aflição e paz, né? E aí, lendo aqui brevemente, né? Primeiro estrofe: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se não me falha a memória,
O escritor o autor desse cântico foi um autor que perdeu os seus filhos num naufrágio, certo? Não foi a esposa, a esposa mandou as filhas, né, no naufrágio. E quando ele pega, naquele tempo, vocês me ajudem aí, tá? Isso mesmo. Ele vai encontrar com a esposa dele, parece na Europa, uma coisa assim, né? Ele pede na história, está escrito que ele pede para aquele cara que era o comandante do navio mostrar para ele onde foi o naufrágio. E aí vai dizer algumas pessoas que ele vai compor essa música olhando, avistando onde foi que as filhas deles morreram. E aqui a gente tem mais uma exemplificação do que é paz de Deus. Um cara que perde as suas filhas, não vai ter nem o direito de sepultá-las, ele escreve: se paz a mais doce, me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Segunda estrofe: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. E aí fica a pergunta, né? Em plena perda de um ente querido, seus filhas no caso, né? O cara escreveu um cântico como esse, com certeza é um homem que está sendo movido pelo Espírito de Deus para ser testemunha, para acalmá-lo naquele momento, dar paz para ele naquele momento e servir de testemunha pelas décadas e séculos que virão pela frente. E hoje este hino é cantado na igreja presbiteriana do Brasil. Mas o contexto no inglês, o hino no inglês, ele fala muito mais do que na língua portuguesa, né, Tiago? Sim. Esse do Spafford eu não lembro. Você não lembra? O refrão dele é que eu não estou lembrando do refrão, mas o refrão em inglês, da versão em inglês, fala muito mais do que a nossa versão em português, porque a nossa versão só fala: olha, eu sou feliz com Jesus. E a maneira como ele escreveu foi muito mais profunda. Você lembra do contexto, né? Do hino, né? Da história do hino, né? Que eu não guardo muito bem a frase. Eu sei que ele recebeu um telegrama que só tinha 2 palavras, né? Porque só chegou eu. Não. A esposa dele fala isso? Acho que a esposa. A esposa dele fala assim: só eu consegui chegar, uma coisa assim. Viva e só, alguma coisa assim. Tipo, para indicar, né? Que ela estava viva, só ela. E aí ele escreve, né? As pessoas podem olhar para o cristão e achar que isso daí é loucura, mas não é. É a paz de Deus. É a paz de Deus. Então, se tem algo que pode curar a ansiedade, é a paz de Deus. Posso fazer só uma colocação com respeito à questão da cura que você perguntou, sim. Né? Se a gente acredita que haja uma cura. Hoje nós vivemos um momento na nossa sociedade, tem até esse livro aqui, se você tem interesse em boas leituras, esse livro do Edward Welch, o título dele é uma pergunta, né? A culpa é do cérebro? Nós estamos vivendo um momento na sociedade que o cérebro é culpado de tudo, de todas as coisas. E aí você tem várias maneiras de lidar com o seu cérebro e de comandar ele, de até inibi-lo em algumas coisas. Então o subtítulo diz aqui: distinguindo desequilíbrios químicos, distúrbios cerebrais e desobediência. Qual que é o ponto? Quando a gente fala aqui sobre distinguindo desequilíbrios químicos, a gente já admite que sim, pode haver desequilíbrios químicos onde a pessoa precisa de alguma droga, e isso aquilo que é receitado por um psiquiatra, que vai ajudar ela a regular a química no cérebro dela. Agora, hoje nós vivemos um momento na sociedade dos profissionalismo em muitas áreas, e algumas das áreas que cuidam de pessoas são tidas como quase que charlatanismo. Quando nós falamos sobre cura, é o que as pessoas buscam. Eu quero uma cura para a minha ansiedade. Se alguém falar assim: eu tenho um remédio aqui que é cura para a ansiedade, as pessoas que são ansiosas, elas vão comprar esse remédio, porque elas querem uma cura. Todavia, o que eu entendo biblicamente é que quando nós vemos a ansiedade como um pecado, e ela o é, quando nós observamos o que realmente é a ansiedade, que a ansiedade ela é uma forma de idolatria, porque você está deixando de confiar e depositar a sua fé no Deus verdadeiro, para confiar nas coisas, nas situações, e quando você não vê que elas são suficientes, você entra em desespero, então isso daí é um pecado.
Então, diante disso, o pecado, qual que é a cura para o pecado de maneira total? Que as pessoas vão para a igreja com isso. O Leandro, o pastor Elias, o nosso irmão presbítero Tiago falou que tem cura para a ansiedade. Eu vou na igreja deles porque eu quero ser curado da minha ansiedade. E aí nós... Porque vai se dar mal, né? Então, nós temos que entender que assim... Vai se dar mal. Quando que nós vamos ficar totalmente livres do pecado, segundo a teologia que nós seguimos, a doutrina que nós seguimos, da nossa exegese bíblica? Na glória. Então, você vai ter controle sobre o seu pecado e em momentos de maior fraqueza e fragilidade, ele vai aparecer. Então, tipo, quando a pessoa pensa numa cura, ela fala assim, eu vou acabar com isso daqui então. Não tem como, não, né? Meu amigo. Isso é fruto do o pecado. exercício que a gente colocou aqui para você, que você tem que realizar, ele vai ser pro resto da sua vida. E o problema é isso, porque as pessoas às vezes chegam a Jesus para ter uma cura de um problema que está relacionado ao pecado, só que ela se esquece que a cura para isso, vamos dizer assim, é viver aos pés da cruz o resto da sua vida. E sanar todo esse problema somente na glória, onde será retirado de nós o corpo de corrupção, primeira carta aos Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e vai nos ser dado um corpo igual de Cristo na sua glória. Acabou o pecado. Acabou o problema com preocupações com depressão, com angústia, ansiedade. Claro que a gente não quer reduzir essas coisas. Quando a gente fala de pecado, a gente não quer menorizar as coisas. Mas o Welch coloca aqui que alguma das causas dos problemas que nós temos é desobediência. Pode ser uma desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então, como cristãos, a gente tem que ficar bem atento a isso. E se você tem alguma dúvida, esse livro é muito bom. Qual é o nome dele? A Culpa do Cérebro. A Culpa é do Cérebro. E tem embasamento científico. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui. Ó. Isso daqui é uma coisa que a gente aprende no seminário, é muito importante. Se você tem esse hábito, você vai ver que vai ficar cada vez melhor as suas leituras, porque você vai saber o que você está adquirindo. Mas só um currículo do Welch aqui. MDiv, né, ele é PhD, né, no mestrado dele, né, é membro do corpo docente da Christian Counseling Education Foundation, obteve o PhD em aconselhamento, neuropsicologia pela Universidade de Utah, Estados Unidos, e é mestre em divindade pela Biblical Theological Seminary, pelo Biblical Theological Seminary, né? E o Dr. Welch tem servido como conselheiro bíblico há mais de 30 anos e escrito vários livros e artigos sobre os temas de depressão, medos e vícios. Então, é claro que assim, um pastor com a formação que ele sai do seminário, ele tem bagagem para lidar com alguns problemas. Mas existem outros questionamentos que a igreja traz, que uma pessoa que escreve um livro como esse, com essa bagagem que o Welch tem, ele vai trazer essas respostas que são questionamentos. Mas não esqueça que a solução para o problema ali, um pastor bem embasado biblicamente, com interesse e com um chamado pastoral, ele consegue atender ali o seu rebanho, cuidar do seu rebanho, nesses aspectos com relação à vida emocional e principalmente a ansiedade. Amém, pastor. Amém. Nossa, foi bastante coisa aqui, né? Foi bastante coisa. E eu espero então em Deus, pela graça e misericórdia, Tiago, dele, que ele possa nos purificar completamente dos nossos pecados, que é o sangue dele vertido naquela cruz. E assim nós possamos vencer, como disse o pastor, no grande dia da salvação, né? Então, se tiver alguma coisa que ocupe o vosso pensamento, seja essas coisas, né? Quer lidar com a sua ansiedade? Ore a Deus. Entenda quem é o seu Deus. Pense como Ele e haja conforme Ele pede para que você haja. Assim, nós vamos nos despedindo de você. Te agradecemos de coração por ter ficado até o final desse vídeo. Nós desejamos que ele possa servir de luz, de esperança para a sua vida e que sempre aqui nós, balizados pela palavra de Deus, possamos ser testemunhas do Senhor para abençoar a sua vida. Fica na paz do Senhor. Não esquece, deixa sua curtida aí, compartilha com os seus amigos, irmãos, familiares e deixa seu comentário. É muito importante a gente saber
O que vocês estão achando? Vai servir de feedback para que a gente possa melhorar daqui em diante. Que Deus abençoe a todos vocês.